Começa mais um podcast, tudo junto e misturado. E nosso programa de hoje é especial Dia das Mães. Nós vamos falar dos desafios de ser mãe na atualidade. E para falar sobre isso, eu estou tendo a alegria de receber aqui a psicanalista e mentora de mulheres cristãs, Ana Flávia Monteiro, e a publicitária, digital influencer, Raíssa Alvarenga, que é mamãe de primeira viagem também. Tudo bom, meninas? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito bom receber vocês aqui. Eu já quero começar a falar do nosso tema, né? Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas mães hoje em dia? Bom, são vários, né? Porque a mulher, ela é um ser multifacetado. Então, ela tem diversas habilidades, diversas responsabilidades. E mãe é uma dessas responsabilidades, que é realmente muito importante, porque, querendo ou não, é para a mulher que é delegado a responsabilidade de educação, de formação de caráter e personalidade dos filhos. E filho é da mãe, né? A mãe que muda a vida total por conta do filho. Você mudou a sua, Raíssa? Eu mudei completamente. Eu sou publicitária, trabalhava em agência de publicidade há muitos anos. E aí, por conta, eu acredito assim que Deus faz as coisas do jeito que tem que ser. Uns 3 meses antes de eu ganhar a Helena, eu perdi o meu emprego. E aí eu falei, nossa, e agora, né? Tava tudo planejado. Mas hoje eu entendo que eu precisava realmente ficar com a Helena. Então, ela tem 8 meses. Então, são 8 meses dedicados a ela. A neném. E os primeiros meses, eu falo que eu também sou mãe, é árduo, né? Mas eu fico pensando também no privilégio, né? Quantas mães vão ter esse privilégio de acompanhar a evolução dos seus filhos? A cada dia é uma descoberta nova. Agora, semana passada, ela aprendeu a engatinhar. Então, assim, é um privilégio mesmo eu estar ali, sabe? Vendo o dia a dia dela. É mesmo. E, Ana, você acha que existe uma pressão social em cima das mães? Assim, olha, você vai ser mãe, então você tem que ficar por conta. Ou, se você trabalha, nossa, como que você deixa seu filho para trabalhar? Existe isso? Total. Até porque, na verdade, a primeira pressão e cobrança vem da própria mulher. Nós temos essa tendência de nos cobrar em excesso. Né? Eu estava comentando com a Raíssa antes que assim, a melhor coisa que ela fez, eu não sabia que ela tinha, né, perdido o emprego, mas a melhor coisa que ela fez é se dedicar à criança, principalmente nesses primeiros anos. Porque algo que eu não tive a oportunidade de fazer e que eu me culpei por muitos anos, né, por não ter tido essa chance, mas por diversas coisas que a gente acaba assumindo sem necessidade ou que pela correria mesmo. Pela correria ou pela circunstância. Né? Isso impõe a gente. Mas essa pressão existe de fora, né? Também. E também a nossa pressão. E é algo que cada mulher tem uma forma única de resolver, de lidar com essa situação, que precisa ser ponderada. É equilíbrio, né? Se ela quer ficar por conta dos filhos, ótimo. Se ela tem essa possibilidade, maravilha. Até porque a nossa referência é a mulher de Provérbios, né? E a mulher de Provérbios é a maior questão, eu acho, que a gente lê aquele texto e fala, nossa, é impossível ser essa pessoa, ser essa mulher. E o maior questionamento, eu acho, hoje, dentro do livro de Provérbios eu vou ter que deixar de trabalhar? Vou precisar ficar por conta de casa, de filho? E não é isso. A mulher de Provérbios trabalhava. Só que a questão é que hoje as mulheres estão trocando o lar pelo trabalho. A prioridade da mulher hoje é o trabalho, porque o feminismo impôs isso na vida das mulheres. Tá faltando um equilíbrio ali. Nossa, É difícil, é muito complicado, assim, que, né, você cuidar do filho, cuidar da casa e trabalhar. Mas quando o trabalho te dá prazer, assim, eu porque, né, foi imposto a mim, mas as circunstâncias, né? Mas eu sempre pensei em continuar trabalhando, porque eu tenho prazer nisso. Sim, a gente gosta e a gente também acaba que a gente viveu isso. Por exemplo, eu fui criada num lar para ser bem-sucedida, para trabalhar fora. Então, o meu olhar cultural era totalmente voltado para fora. Só que Deus tem feito um processo comigo e eu penso que Ele está levantando um exército de mulheres para que elas retornem para a posição original, para que elas voltem o seu olhar para o lar.
Mas eu acho que isso aí tem que ser, então, no geral, né? Porque geral. hoje em dia, as famílias já começam se formando assim. Cada um trabalha, cada um tem seu emprego e a gente vai tentar adequar tudo, né? Sim. Pra ser isso só a mulher, tem que ser uma mudança geral. Geral, Então. é cultural. E isso que eu falo que, às vezes, dentro das igrejas mesmo, eu penso que algumas falta a instrução para os jovens. Porque os jovens estão começando a vida, né? Eles querem casar, mas a cultura que foi imposta nas décadas, vamos dizer assim, né? Décadas, vem desvirtuar do papel da mulher e do homem. A mulher, muitas são o esteio da casa, são provedoras da casa, são a que resolve tudo. Que resolve tudo. E acaba casando com um homem banana. Porque aí os homens não querem fazer nada mais, porque a mulher dá conta de tudo. Pois é, mas aí que tá. Eu acho que a gente também tem que se policiar, porque a gente não espera, né, fazer. Ainda mais mãe, a gente vê o filho precisando aí, a gente fala, ô, tô precisando disso. Nada. Ô, tô precisando disso. Nada, você vai lá e faz. Né? A gente também tem que dar um pouco de oportunidade, de né? pro pai ser pai, né? Eu também vejo muito isso, assim. Tem muitas mulheres que tomam tudo, em questão de maternidade, tomam tudo pra si, só eu dou conta, só eu faço, só eu sei trocar fralda, só eu sei fazer as coisas, só eu sei dar banho. Na verdade, tem muito pai que não tem oportunidade de ser pai porque a mãe faz tudo. Ah, eu falo por mim. Nossa, eu também não lá em deixei, casa- não, né? A minha primeira era eu, entendeu? Eu Nossa, sempre eu sou- deixei. Eu eu sempre não, eu quis sempre essa deixei. participação. Eu Eu sempre acho muito deixei. importante na vida da criança. Por mais que o pai, ele seja aquela pessoa que ele tem que estar fora, provendo, né? Mas o tempo que ele tem ali, ele tem que ter esse contato com a criança. Nossa, os primeiros muito 20 dias da minha bom filha, a única pessoa que deu banho nela foi meu marido. Menina, que ótimo. Que benção. Eu bênção. tinha medo, porque ele é muito pequenininho, muito frágil, eu tinha um pouco de receio, mas também por causa disso, era o momento dos dois, porque eu já amamentava, né, Sim. então eu ainda amamento, então ela já tem muito isso comigo. E o pós-parto Então, também, você tava se Nossa. recuperando, Não, e eu né? fiz cesárea, então, assim, era aquela Mais coisa complicado. mais complicado, não pode pegar peso, né, tem todo um cuidado, e ele foi assim, é até hoje, super pai, Ai, que mas bom. eu sempre deixei, claro que tem algumas coisas que eu falava assim, eu faria diferente. Sim, mas... Mas isso também é geracional. Você é uma geração depois da minha, né? É. A minha, eu já assumi tudo. Eu falei, não, sou eu e pronto, acabou, entendeu? Nossa, eu achava ótimo, porque também é um descanso, sabe? É, assim, não, ai, é nossa, perfeito. vai lá, faz o seu papel de pai, eu vou ficar aqui descansando um pouquinho. Às vezes eu pegava o meu filho para poder arrotar. Então, amamentava. Ajuda, Fazia né? muito isso. Incluindo. Porque a gente fica muito cansada, né? Muito. No Nossa. início, então, né, é uma adaptação, são ajustes, é muita coisa. E aí acaba que você se sobrecarrega, não tem como, Muito. né? Não se E sobrecarrega. eu ainda tive questão com a amamentação, né? Sim, foi É outra dificuldade pra questão. Foi o meu maior É. desafio. Nem dificuldade. Eu tive sangramento, né? Toda aquela questão. Eu tive que chamar uma consultora de amamentação, fazer laser e tudo. Então, aí a gente começou a conduzir. Eu não dava livre demanda, não dou até hoje. Mas a gente foi conduzindo para ela ir mamando a cada 2 horas. Então, assim, era um respiro para mim, né? Porque eu também tive que passar pomada. Nossa, foi o maior desafio. Pra mim foi a amamentação. Hoje, quem me vê amamentando nem imagina pelo que eu passei. E o meu marido foi, assim, a principal pessoa que me ajudou nessa questão. Além de segurar minha mão É a enquanto eu rede chorava. de apoio, né? A importância Eu chorava da rede muito. de apoio. Não, muito. Assim, minha mãe, minha sogra e meu marido me ajudaram muito. Então, enquanto ele segurava minha mão, eu chorava, a Helena mamando no peito e aquela coisa toda. E ele foi muito, assim, o meu suporte. E aí, ele também segurava. Eu terminava de dar mamar, ele ficava com ela, eu esperava rotar, botava pra dormir. Então, assim, meu marido, ele foi realmente um companheiro. Quem tem essa rede de apoio, assim, é mais fácil, né? É 1000 vezes melhor. Eu sou muito agradecida, porque eu realmente, minha mãe, minha sogra e meu marido, nos primeiros 30 dias... Não, eu falo, eu acho que romantizam muito a questão da amamentação, né? Porque Sim. não é fácil. Não A é. maternidade também é romantizada. É demais. E eu também não acho que Tudo seja é romantizado, eu É. acho. E eu não acho que a amamentação é instinto, igual as pessoas falam, não. Porque tem a pega correta, e não tem é toda fácil, uma coisa. Não é fácil. né? Tem organismos, organismo cada organismo, né? Tem Sim. mulher que dá conta, que é ótimo, pra ela foi super fácil. Eu sou do seu time, pra mim também não foi fácil, né?
é uma novidade e a gente tem que aprender e a criança tem que aprender e é tudo muito assim. A maternidade traz efeitos psicológicos também na mulher, não traz? Quais são? Inclusive, essa questão da amamentação. Tem várias questões que vêm do emocional lá atrás. Eu não sei se vocês sabem essa informação, mas nós carregamos memória de 4 gerações, memórias emocionais de 4 gerações. E por que isso acontece? Porque você, pastora, esteve dentro da barriga da sua avó. Você fala assim, como? Meu Deus, que informação! Quando a sua avó estava gerando a sua mãe, mais ou menos na 16ª semana, os órgãos da sua mãe foram formados. E os óvulos dela foram colocados na barriga da sua avó. Então, você esteve lá. Tudo que a sua vovó sentiu e vivenciou durante a gestação e até 90 dias antes, a sua mãe carregou. E isso foi passado para você. Olha só. Então, a sua filha esteve na barriga da sua mãe e assim sucessivamente. Então, muitas vezes, nós carregamos coisas que não são nossas. Sentimentos que não são nossos. A importância da genética também, né? A genética, da transgeracionalidade. Então, muitas Criação vezes, também, né? nós, como filhas, não conseguimos aceitar as nossas mães como elas são. E isso acaba prejudicando a nossa vida quando a gente vira mãe. Muitas mulheres têm dificuldade para engravidar por conta disso. Muitas mulheres não conseguem, às vezes, amamentar por conta disso. Porque elas são, às vezes, mães da mãe, do irmão, do pai. Carrega a família inteira. E quando chega a vez dela, ela fala, meu Deus, eu vou ter mais uma criança. Tem mulheres que assumem até o marido, né? Assim, viram mães mãe do marido, exatamente. Porque elas são as mulheres maravilhas. Elas não conta de tudo? dá conta de Nossa, tudo. gente, socorro. E não se deixa mostrar a vulnerabilidade, até por conta de coisas que a gente vem vendo. A gente vê a nossa mãe, a gente vê a nossa avó, a gente vê mulheres ao nosso redor que são assim. Então, por que eu tenho que fazer diferente? Se todas são iguais. Mas isso não significa que nós temos que ser iguais. Nós podemos fazer diferente. E o Senhor nos fez para ser diferente. O Senhor nos fez para ser ajudadoras do nosso marido. Para ser mães, para cuidar dos nossos filhos. Então, a gente tem que assumir isso. E aí entra essa questão, né? Psicológica, então, às vezes, vem por causa dessas questões de tudo, lá de né? trás. E também acho que é por causa também, não sei, da mudança de vida. Porque antes da certeza. criança, a gente é independente. Sim. Né? É a Claro. minha Faz o que vida, quer, na hora faz que quer. é na hora que quer. Na hora que quer. E por isso que eu falo, filha da mãe. É a gente que muda todos os nossos horários. Né? A nossa rotina muda totalmente e até para quem trabalha fora, os primeiros meses a rotina gira em torno de outro ser humano que chegou, que é em Sim. torno da criança, né? Numa noite você tá dormindo a noite inteira, no dia seguinte acabou. Acabou. E aí quem trabalha fora, mesmo sem dormir, tem que sair para trabalhar. Sim. Tá trabalhando fora, tá com a cabeça na criança o tempo inteiro. Uma vez eu conversei com a moça que ela tava grávida e eu, nossa, que legal. E eu também tava, e eu já tava naquela fase, meu Deus, nasce logo, que a gente assim, já tá chegando. Não aguento mais. E ela ainda tava no meio da gestação. E eu falava pra ela, tá no meio, tá chegando, não sei o que. E ela falou assim, olha, já é o meu segundo, eu ainda prefiro quando tá aqui na minha barriga, que tá comigo, indo pra tudo quanto é lugar, trabalhando comigo, do que fora, que eu vou precisar trabalhar e vai ficar. Então, a gente ainda fica com a cabeça trabalhando fora, com a cabeça no bebê o tempo todo. Verdade. Então, a gente muda tudo, né? E isso também traz uma carga emocional muito grande, não traz? Com certeza. Porque, na verdade, como eu falei no início, a gente tem muitas funções, muitas responsabilidades. E cada uma delas traz a sua carga emocional, que precisa ser, às vezes, trabalhada, ser vista, porque são fases, né? Cada fase do filho é a sua que está começando agora, é o bebê que lá quando começa a andar, quando começa a ir para a escola, depois começa a chegar na pré-adolescência, na adolescência já não quer mais ficar perto de você, já não quer tirar mais fotos, já não quer mais isso, mais aquilo. Então, assim, cada fase é uma fase, cada fase é uma preocupação diferente, né? Então, tudo isso traz desafios.
sim. Acho muito também que é mudança de vida, né? Isso. Porque aí tanto que hoje se falam muito em baby blues, depressão pós-parto, que eram coisas que não se falavam há pouquíssimo tempo. Baby blues, inclusive, eu acho que é muito recente, né? Porque não é a depressão, mas é uma baixa de hormônio, é uma vida que muda, né? O seu corpo, a barriga Tudo. tá ali, de repente não tem mais um neném na sua barriga fica estranho, o seu corpo fica estranho. Até voltar tudo pro lugar. Até voltar, e aí né, é peito sangrando, né? Como foi o meu caso. Então, assim, muitas questões. Eu tive muito forte baby blues. Os primeiros 20 dias, eu chorava todos os dias. E assim, claro que oscilando muito, picos de felicidade, e ao mesmo tempo tava chorando. E aí bota um louvor e chora, porque algo fala com você. E aí o neném, né, tá tudo bem, e você olha no berço e fala, meu Deus, essa criança é minha, e você chora. Então, assim, eu tive isso. Mas muito também por questão de mudança de vida, assim. Igual eu falei, hoje você tá dormindo a noite inteira. A recém-nascido acorda de hora em hora pra mamar. E aí você tem que cuidar de um ser de humano. uma outra vida que depende de você. integralmente de E aí você não você. dorme à noite, aí tem as visitas que chegam, você tá acabada, destruída, você tem que atender. É a casa que tá pra a casa arrumar. que tá pra arrumar. Eu acho de E coisa. quando tem mais um filho, é o outro filho É o que outro filho que depende precisa de atenção você também. também. E que começa a sentir, né? Que chegou outro bebê, que o lugar dele já não é mais o mesmo. Né? O ciúme. A gente muita falou, coisa. ela falou do baby blues, né? Quais são os sinais de esgotamento, de estresse, que tá na hora de procurar ajuda? Olha, cada mulher ela tem uma particularidade, vamos dizer assim. Mas quando ela já não quer mais, às vezes, sair do quarto, ela já não gosta de... As coisas que ela gostava de fazer, ela já não gosta mais. Coisas que ela amava mesmo. Eu te falo porque eu já passei por isso, né? Eu cheguei numa época que eu fui diagnosticada com estresse a nível de exaustão, ansiedade e depressão. Nossa. Porque eu era essa mulher maravilha, eu era essa mulher que fazia tudo, dava conta de tudo, mas... Quando o nosso emocional ele não consegue lidar com certas situações, o nosso corpo ele vai falar. Eu falo que ele grita, né? Porque 65% das doenças, elas são emocionais. Então, querendo ou não, essa carga, uma hora, a conta chega. Então, esse estresse, às vezes diário, a mãe, às vezes, tá no celular, o filho chega, ela já grita, sai pra lá, menino, peraí, sabe? Então, assim, ela já não consegue mais dominar as emoções. Então, tudo isso são sinais que têm que ser observados. E se ela tomar a consciência que ela precisa, né, que ela está nesse ponto, é procurar ajuda. Procurar ajuda. E, na verdade, o ideal é procurar ajuda antes de chegar nesse estado. Né? Porque quanto mais cedo você procura uma ajuda, melhor, mais rápido para poder fazer o tratamento, para achar o diagnóstico, né? E a pessoa que tá perto também do lado também fica observando, assim, quem olhou para mim e viu que eu não tava bem foi o meu marido e a minha médica. Eu fui fazer o retorno e a minha médica fez várias perguntas e o meu marido tava junto e aí ela fez um monte de questionamento para mim e para ele. Ela falou para ele ficar me observando. Quando a gente foi embora, ele falou, eu já estava olhando para você há muito tempo. Desde quando isso foi, eu acho que 15 dias pós-parto. Então, assim, eu acho também a pessoa, né, o seu marido, ficar em alerta também, ficar de olho, porque é muita mudança. Claro que a gente tem que pensar que vai ser mudança para a vida dele também, mas é isso, assim, é muita questão para a mulher. O abaixo de hormônio é dela. Raíssa, durante a gravidez, você teve também algum impacto emocional? Eu falo por mim, gente, eu vomitei demais. Não. Demais. Nossa, é muito mais complicado. Eu não dava conta de fazer as minhas funções porque eu tava vomitando. Então, aquilo acabou me impactando emocionalmente também. Você teve algum? Não, eu não passei mal, eu não fui a grávida que passou mal a gestação toda. No início, primeiro trimestre, eu não conseguia comer doce. Então, assim, bolo, bombom, essas coisas, porque eu tava sentindo gosto doce na minha boca, então eu não conseguia. Às vezes que eu vomitei foi de intoxicação alimentar, porque grávida, né? Ai, não pode comer nada. Nossa, e aí o restaurante que eu sempre comi, eu fui comer lá, eu passei mal. Então, gente, nossa. eu lembro que eu sou da época que proibiram o japonês. Não podia grávida comer japonês. Eu falava, gente, hoje parece que pode, hoje né? pode. Mas você tem que ter um lugar certo, que você conhece. Que faça tudo fresquinho na hora. Então, assim, eu passei mal 2 vezes, mas por conta de intoxicação alimentar. Mas a questão que eu tive foi de corpo mesmo, assim. Quando a barriga começou a crescer,
Aí aquela fase que a roupa Não começa a serve não mais. servir. E Como vai aí. ficar depois, meu corpo, quando a barriga, né? Assim, Eu vou engordar, A não gente vou. incha demais no muito. final. Não, o final da é. gestação, eu tava igual você. Pelo amor de Deus, tira essa Nasce criança logo. Todo mundo fica assim, eu acho que Porque eu chega no tava sétimo, muito oitavo, a gente fica inchada. desesperada. E né? Helena nasceu 1º de setembro. Então, agosto, tava aquele Muito calor. Horroroso. Horroroso, assim. Eu passava o dia no ar-condicionado e perna pra cima. E ainda assim, fiquei muito inchada. Então, essa questão do corpo, assim, depois 4, 5 meses que a barriga começou a crescer mesmo... Aí eu fiquei meio assim, não gostava que as pessoas falavam da minha barriga, não gostava que as pessoas passavam a mão na minha barriga. Ai, gente, eu também não gostava. Esse trem de passar a mão na barriga também. Não, eu assim, não gente, gostava. às vezes, não. gente conhecida, tipo, ai, minha mãe, né, minha sogra, pessoas da família, minhas amigas, tudo bem, tipo, ai, tudo bem. Agora, muita gente que eu não conhecia, não tinha contato, vejo na igreja, eu vejo, né, de forma esporádica, vinha, passava a mão na minha barriga. Muito julgamento, porque eu não conversava com a barriga. Sério? Eu não conversava. Assim, a não ser tipo, ai, filha, nossa, você tá mexendo demais aqui. Tá aqui na caiu, costela. embolou demais. É. Isso eu fazia muito. Mas Embolou passar a demais. mão e conversar, eu nunca fiz isso. Meu marido fazia, eu não. Então, teve que chegar até o momento que eu parei de falar sobre isso, porque... Né, o julgamento já começa afeta, na né? gestação. Afeta, e é uma coisa externa, né? Não é... É muito mais sobre os outros. É. Porque aí ficava assim, mas você não vai ter uma conexão com, com a sua filha. E é a questão da amamentação é a mesma coisa, né? A Helena nem olha pra mim, ela fica assim, sabe? A minha conexão com ela é do nosso dia a dia, da nossa convivência, da nossa conversa pós-mamar, sabe? Nossa, eu tive um pediatra que me ajudou muito nessa questão. E ele foi o pediatra da Luísa há muitos anos. Porque eu falava assim, eu não tinha leite e eu me obrigava a amamentar. E falava, tem que ter conexão, tem que ter conexão. E eu já tava assim, só olheira, Nossa. né? Um palito. Aham. Comia tudo que o povo mandava a gente comer, né? Aham. É leite, é canjica, melancia, a gente vai comendo tudo. E não vinha, porque é do organismo. É do corpo, é não do tem corpo jeito. da mulher. E ele falou pra mim, não, conexão, não cria assim não, menina. Você tá sofrendo, E né? vem muito, eu acho, também da questão da gestação. Como que foi esse emocional? Como você estava? Você sofreu a perda do seu emprego 2 meses antes. Então, com certeza, isso afetou alguma Nossa, coisa lá na muito. frente, né? A minha primeira gestação, na verdade, eu tive 3. A primeira eu perdi, né? Eu fiz um parto normal de uma filha que nasceu e morreu com 5 meses. Então, para mim, foi muito difícil. Muito difícil. Nossa. Aí, depois veio a minha segunda filha, que no caso hoje é a mais velha, né? E... foi tão tranquila a questão de amamentação. Ela mamou 1 ano e meio no meu peito. Olha. Assim, então eu falava assim, não tem problema, meu peito ficava muito gigante, cheio de leite, então não tinha isso. Mas a minha terceira gestação, que foi o meu caçula, eu já tive problemas emocionais durante a gestação. Então foi uma gestação, por mais que fosse tranquila no sentido... Na verdade, sempre eu tive medo de perder meus filhos por causa da primeira, né? Então era gestação de risco, aquele negócio todo. Então teve essa pressão já. Ai, vou perder, não vou perder, como que vai ser? E aí, quando eu fui amamentar, consegui normal no início, só que por causa do estresse, dos problemas que eu vinha leite vai passando secando. naquele momento, E o já leite tinha- secou com 3 meses. Eu falei, gente, como assim? E você já tinha outra criança que dependia de você, né? Claro, ela tinha, na verdade, ela já tinha 5 anos na época, né? Foi um espaço... Mas, na mas verdade, ainda 7 assim, anos. Foi um espaço grande. Mas mesmo assim. Mesmo ainda assim, depende. só que eu penso que, hoje entendendo, né, depois dos estudos, a gente entende, por causa da questão do emocional mesmo, eu não consegui amamentar como eu gostaria. Eu falo que é muito romantizado, Sim. né? A mãe, ela passa por questões de estresse, né? Durante tudo, né? E como que a gente pode evitar isso, então? O estresse? Quais são as técnicas? será que é possível? Na verdade, há um pouco de planejamento, de organização, de delegar, de renunciar a algumas coisas, porque tem momento que a gente precisa renunciar, que a gente vê que não dá conta de tudo. É o mais difícil, ainda mais para essas mulheres que são eu consigo, eu faço, eu dou conta, porque realmente a mulher, se ela se esforça, ela dá conta. Só que você tem que pensar primeira coisa no seu bem-estar. No seu emocional. A Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. Então, a sua saúde física tem que estar bem, o seu emocional, a sua alma tem que estar bem, e seu espiritual também, sua conexão com Deus tem que estar bem.
E as 3 coisas, e depois eu ainda completo que tem a questão relacionamento e vida financeira. Esse é o pacote completo da mulher. E impacta tudo, não impacta a maternidade? Tudo. Se você tá passando problema financeiro, você vai ficar com a cabeça boa? Você vai dormir bem? Não vai. Você vai estar estressada, pensando como é que você vai pagar a conta, o boleto chega, a conta não para de chegar, e como que você vai pagar? Como que eu vou fazer para comprar as necessidades? Porque Tudo. fralda é muito caro, Muito. o leite complementar é muito caro, tudo é muito Tudo caro. é muito caro. caro. E aí, assim, isso é lógico que vem com a maturidade, mas hoje eu entendo. A gente depende do Senhor, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Descansar Mas e confiar, descansar que é e o mais confiar difícil. é muito difícil. A gente tem que fazer um esforço muito gigante pra gente chegar nesse nível. Mas quando a mulher entende isso, ela consegue descansar. Mas é muito complicado. Então, você falou como que a gente, né, resolve esses desafios. Se você consegue se organizar, planejar, delegar, renunciar, ótimo. Se não, também procura alguém que te ajude. Como que eu posso fazer isso? É igual as mulheres que casam com homens que são bananas, vamos dizer assim. Ela precisa fazer uma transição, um processo. Aquilo tem que ser ir delegando para ele aos poucos. Não é do dia para a noite que ele vai assumir o papel de homem. Não vai. Porque ele não foi acostumado com aquilo, ou ele se acomodou com a situação. Então, tudo é processo. E é só que a gente quer resolver para ontem. Porque a gente não tem a paciência de esperar. Não tem a gente... paciência de esperar. Exato. Queimou a lâmpada da mão, você arruma pra mim? Aí ele fica lá um dia, 1 hora, 2 horas, 3 dias. Aí você vai lá, sobe lá e conserta. Isso é uma coisa que eu não faço. Gente, tem mulher que Coisas não dá de conta. casa, em relação a isso, é ele que faz. Mas Eu tem mulher fico que não na cabeça consegue. dele. Enquanto ele não arrumar, eu não... Mas tem mulher que, Tem não, mulher que consegue. não consegue. Então, assim, Nossa, não. deixa a luz apagada 1 semana, 2 semanas, 1 hora ele vai se incomodar com aquilo, você entende? Tô falando da Na hora luz que porque incomodar ele vai trocar. entende? Mas a mulher, geralmente, ela não aceita. Ela não Ela faz. quer esperar, ela faz. E eu acho que quando inclui necessidade de filho, aí que a gente não Nossa, espera mesmo, mesmo né? A não. gente vai lá E e resolve. faz. E a maternidade causa algum impacto no relacionamento conjugal? Com certeza. Total. Porque chega, muda tudo, né? Tudo. Você sabe, chegou agora, então A minha muda. mais recente, né? Mais recente, você está vivendo ainda essa questão dos ajustes, mas impacta. E aí é onde o casal tem que estar ali muito bem, acho que ajustado. A comunicação nesse momento é muito importante para que vocês, né, tenham um momento do casal, tenham um momento, né, com a criança. A questão de colocar filho para dormir no quarto, não concordo, Também não. sabe? Minha filha dorme no quarto dela desde o primeiro... Não, o primeiro mês ela dormiu com a gente, porque, né, operada, então era mais fácil Sim, ela ali. E também porque era muito pequenininha. Até meu marido falou, não, ela tem que ficar no nosso quarto, né? Porque qualquer coisa a gente tá ali. A Stephanie, Mas quando ela fez 1 mês e 13 dias, ela foi pro quarto dela. a Stephanie eu não deixei, acho que nunca deixei no meu quarto, foi direto pro quarto dela. Mas o meu filho, no hospital, nós passamos um susto muito grande com ele. Ele aspirou, acho que não aspiraram ele direito. E quando eu vi, eu operada também, ele tava roxo. Eu dei um grito e falei, socorre, socorre, ele tá morrendo. E aí a enfermeira veio, levaram ele e tal, aspirado. Por isso que o seu Então, leite assim, então, assim, foi muita coisa, né? aham. Então, a gente passou por esse susto. Aí, menina, na época eu vim ganhar ele aqui, eu tava morando no Tocantins, em Palmas, e eu fiquei na casa da minha mãe. A gente colocou, a cama tava aqui, eu coloquei um berço daqueles desmontáveis, Ah, o da Helena também. babá eletrônica no berço. E se ele desse uma respirada, tava os dois em cima do menino. Nos Nossa, primeiros dias, gente. meu marido ia porque eu tava operada, mas ele não podia respirar mais Mas é alto, o que a gente susto. ficava, Nossa, né, imagina. desesperada. Mas teve perderam, né, o primeiro. Sim, né? sim. Então, assim, aí ele foi pro nosso quarto por 1 mês, também um pouquinho, até a gente ter a confiança de que realmente estava tudo bem, que ele estava respirando bem, que não ia ter problema nenhum. E aí, sim, ele foi pro quarto dele. Mas o casal tem que ter essa conexão aí. E, lógico, tem mães que aí elas viram mães e esquecem que elas são esposas. E é Mulher, esse... né? e mulher Que também. são mulheres que precisam se Se cuidar. cuidar, isso. Então, o erro maior, eu acho que parte até da mulher, né? Desse entendimento que agora ela assumiu mais uma responsabilidade, que é ser mãe. Mas as outras 2 continuam. Continua. É uma As coisa outras que- todas, né? Não só 2, mas as Né? outras. Uma todas coisa que a gente continuam. fez foi conversar antes. Antes da Helena nascer, Vocês planejaram em tudo certinho? ela foi bem planejada. Assim. Na verdade, o senhor antecipou a chegada da Helena. Porque a nossa conversa foi quando eu fizesse 30 anos, a gente iria ter. Mas aí eu tive
mioma no meu útero, tive que fazer cirurgia. Então, aí virou a chave, falei, não, eu realmente preciso ter filho agora. Então, quando eu fiz 30, eu tava no final da gestação. E a Helena nasceu com 30, em vez de eu engravidar com 30. Mas foi tudo muito conversado, essa questão. E justamente porque a mulher puxa mais, eu falei pra ele, Sim. se eu estiver indo muito pra esse lado, você me puxa, conversa comigo, fala, ó, você tá indo pra lá demais. E a gente sempre conversou muito do tipo, a Helena vai dormir agora, a criança dorme 7 horas da noite, né? E aí a gente vai ter o nosso momento, a gente vai jantar Ô, junto. gente, eu não quero te desanimar. Mas a gente consegue! A gente Dorme consegue! agora, você tá. Por enquanto ela dorme. Porque ela tem 8 meses. Mas a gente, sim, eu acho que é muito um esforço que o casal tem que ter. Ele é o provedor da casa. Tem dias que ele chega em casa Cansado, 10 né? da noite, exausto, cansado. A última coisa que ele quer é me ouvir falando, sabe? Mas eu acho que vale um esforço, pelo menos uma vez na semana, do casal tá ali junto, assistir uma coisa que a gente sempre fez, foi ver série, ver filme, pedir uma comida. Então, nem que seja 11 da noite, mas a gente se esforça pra pelo menos uma vez na semana a gente ter um momento do casal. E diálogo. Tem que ter conversa, tem que ter diálogo. A gente, nem que seja pelo WhatsApp. Hoje em dia, o celular tá na mão. Ele chega tarde, mas a gente tá ali conversando, Sim, sabe? sim. Então, eu acho muito isso, assim. O casal precisa se esforçar. A mulher, porque, né, também tudo vai muito em cima da criança. Então, ela precisa lembrar que ela é esposa, que ela é filha, que ela é mulher, né? A gente esquece da gente mesmo, tem hora. Isso é uma coisa que eu também Você sempre... renuncia tanto que você esquece quem você é. Eu É. sempre falei, eu sou uma pessoa que sempre cuidei muito de mim, skincare, autocuidado, É fazer o a amor unha. incondicional, né? Eu falo que a gente só conhece o amor de Deus Depois de que tem verdade, filho, o amor incondicional depois que tem filho. Que a gente se renuncia tempo totalmente todo. pelos filhos, né? É. Quais são os maiores desafios para o casal? Porque o casal são duas pessoas, ou então quem tem filho, mas não é casado, pai e mãe, são duas pessoas tentando criar outra pessoa. E duas pessoas que tiveram criações diferentes. Quais são os desafios para se adequar a alguma criação só? É o diálogo, né? Na verdade, não é nem um desafio, é a solução. É o que ela estava falando. É o diálogo, é a comunicação. Porque você vem de criações diferentes. Na verdade, quando você casa, você precisa de um tempo de ajuste ali. Porque você pensa, colocar uma pessoa totalmente diferente da outra dentro de uma casa. E falar, agora vive junto, né? Como que é isso? Meu Deus do céu. Um deixa a toalha aqui, o outro deixa a toalha lá. Um deixa a tampa da pasta de dente aberta, ou então aperta bem no meio da pasta de dente e você gosta do negócio mais organizado. Então, assim, tudo é ajuste. Então, nessa hora, a questão da comunicação para a criação também é importante. Como que a gente acha, igual, né, o casal, como que a gente acha que deve ser criado? Ou quando você acha que deve ir para a escola? Aí você fala, não, eu acho que tem que ir com 1 ano. O outro fala, não, tem que ir com 7. Fala, então vamos embora ajustar esse negócio aí. Nem 1 um meio e nem termo, 7. Vamos né? ver aqui. Eu acho por causa disso, tem que ir com 1 ano. Aí o outro fala, eu acho que é por causa disso, tem que ir com 7. Então, O tem diálogo que ter... é o principal, eu acho mesmo. Sim, tem que ter o acordo. É. Porque senão você não consegue. Porque aí fica aquela questão, eu não concordo com você, mas você tá lá fazendo. Tá certo. Então tem que ter um comum acordo, né? Uma conversa dos dois longe da criança, né? Longe da criança também. Porque acho que perto da criança acaba que afeta A emocionalmente. minha só tem né? 8 meses, tem assunto que a gente não fala perto dela. Não é legal mesmo. Porque a gente acha que, não tá Não entendendo nada, Não entendi não. nada. Aham. Gente, vocês não estão entendendo. Entende tudo. Entende tudo. Eu atendi uma mulher essa semana que ela passou por uma separação recente, tem acho que 1 semana que o marido tá fora de casa. A filha tem 7 meses. Por isso que eu tô te falando que afeta. E a menina começou a vomitar. Eu falei, isso é emocional. As pessoas acham que a pessoa não está entendendo, que a criança não está entendendo, mas ela está entendendo. A minha filha teve problema, né, com relação a isso também, emocional. E eu levei no médico e fizemos todos os exames, não deu nada. Ela dava febre direto. Ela chorava sempre no mesmo horário. E aí o médico falou para mim, o pediatra, isso é emocional. Então, desde lá atrás, há 20 anos atrás, eu já não era terapeuta ainda, mas eu entendi que existia um emocional por trás. Então, a criança, ela entende e compreende tudo.
e vai guardando tudo na memória que vai depois pro inconsciente. Depois ela vai manifestar isso lá na frente que ela nem sabe por quê. Não, e sente o ambiente da casa, né? Os pais estão ali juntos. Isso. De repente o pai não tá mais. Por mais que tenha 7 meses, sente, gente. Sente o ambiente. A mãe com certeza tá A sofrendo. mãe, o sofrimento da mãe. Ainda mais tá Claro, amamentando, passa- né? Você tá amamentando, então, você passa passa muito, tudo. não tem jeito. E as mães solteiras, hein? Quais são os maiores desafios que elas enfrentam? E também hoje em dia tem os pais solteiros, porque tem muito pai que assume Muito a pai, criança, sim, né? Quais sim. são esses maiores desafios? Olha, aí essa mãe já é um pouco mais... tem que olhar um pouco mais para essa mãe, né? Eu falo porque eu já passei também por isso. O meu primeiro marido saiu de casa quando a minha filha tinha 4 meses e meio. Nossa, Então, eu fiquei 5 anos sozinha. E aí, nesse caso, eu falo que eu tive que assumir. A gente acaba, por causa de uma circunstância, assumir um papel Tudo. que às vezes não é seu, né? Você fica com o papel de mãe e pai. Na verdade, nunca você vai substituir na vida de um filho a ausência de um pai ou de uma mãe. Mas Mas você você faz acaba assumindo a responsabilidade, principalmente de provisão. É claro, Né? a mulher Então, não deixa assim, faltar. A mãe eu não me deixa culpei, faltar, né? Não eu me deixa. culpei muito durante muito tempo por causa disso, porque, né, eu tive que colocar ela no berçário com 1 ano e meio, ficava tempo integral, eu tinha que trabalhar. Mas eu penso que hoje ela reconhece o porquê que eu fiz, né? E hoje eu como eu falei que o senhor está fazendo um processo comigo dessa questão de volta para casa, eu penso que eles entendem esse papel meu hoje, que hoje eu estou desempenhando, porque o senhor vem trabalhando na nossa vida. Mas essa mãe, ela precisa realmente enfrentar coisas que às vezes ela não gostaria e tomar cuidado com relação ao seguinte... Tem muitas que falam assim, eu dou conta, eu consigo, né? Como eu falava, eu não preciso de homem, não. Eu falei isso demais, eu não preciso de homem, não, eu dou conta, eu sou independente. Acaba vestindo uma armadura, assim, Armadura né? de Mulher Maravilha, eu dou conta. Só que aí ela se põe tanto no papel de homem que ela não deixa um homem se aproximar. E aí, se ela quer se casar de novo, fica mais complicada. Ela enfrenta essa dificuldade porque os homens têm medo de mulheres assim. Eu sentia que os homens tinham medo de mim quando eu estava solteira, porque eu chegava chegando, eu resolvia, eu fazia, muito sabe? A bem gente tem um ar, resolvida, você tem um ar de superioridade, aquele negócio todo. E as pessoas falavam assim, como que chega? Não chega, entende? Então, assim, ela tem que continuar cuidando, sendo mulher, né? Cuidando dessa parte do feminino, porque existe, sim, energia masculina e feminina, nós temos as duas energias, né? O homem ele tem que ser mais provedor, mais energia masculina e menos feminina. Igual os hormônios. Nós não temos hormônios masculinos no nosso corpo? Temos. Em menor taxa, porque o feminino tem que estar maior. Da mesma forma, o homem tem mais hormônio masculino do que feminino. Mas tem mulher que assume tanto essa energia masculina que ela fica um homem macho, vamos dizer assim. Eu dou conta da parada. E ela precisa delegar isso, pelo menos essa energia, buscar esse feminino. Ai, não é fácil, Não né? é fácil, Nossa, meu não. Deus, Porque você é uma já guerra, começou- é uma Aham. guerra interna dentro da gente quando a gente começa Já- a tomar essa consciência. Já não é fácil com casada, imagina solteira com um bebê de Pra- 4 É pra meses. criar e... Exatamente. Então, assim, é um bombardeio de muitas emoções, de muitas responsabilidades, e que só, assim, com acompanhamento, você tomando essa consciência que realmente você precisa estar no lugar certo para que a outra pessoa, deixar o espaço, né? Para que uma outra pessoa chegue para te ajudar. Eu tinha muito medo. Quem eu vou colocar na minha casa? E eu falava muito isso com o pai dela. Eu fico preocupada, porque acho que questão de casamento e coisa a gente pode resolver, a gente consegue buscando ajuda. Mas na época ele não quis. Mas eu falava assim, eu fico preocupada em quem eu vou colocar aqui. Porque a gente tem uma filha, eu tenho medo, né, de Com quem vai certeza. assumir isso aqui. Então a responsabilidade até nisso. Quem você vai colocar dentro da sua casa, principalmente no mundo de hoje, na cultura que nós temos hoje, Tem que ter né, muito tem que ter cuidado. muito cuidado, Aham. muito temor. Então eu fui colocando diante de Deus, falei, Senhor, eu não quero ficar só. E nova, né? Não Eu pode tinha não. 22 anos. Que eu acho. isso? Nossa, é muito nova. novinha. Começando a vida. Então, assim, eu falava, eu não quero ficar só, eu preciso, né? Porque o meu sonho era ter uma família, meu sonho era ter filho,
Porque meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, então o meu sonho de reconstruir, de ter a minha família de novo, né, construída, era muito grande. E aí você casa com cheio de sonhos, achando que tudo vai dar certo, e aí não dá certo. E você ainda fica com uma criança que eu tinha que, né, estar forte perto dela, não podia chorar perto dela, por mais que ela fosse pequenininha, mas eu sabia que ela estava Sim, entendendo. ela sente tudo. Mas muitas vezes, ela me pegou no quarto, às vezes deitada na cama, e ela falava, mãe, levanta. É difícil. É uma situação que a gente tem que ter uma força. E é assim, a sua força foi muito grande. Foi muito grande. E É, conseguiu foi. reconstruir a sua Reconstruir a vida, a resiliência, né? É. A Com sua certeza, resiliência, com a certeza. sua força. E hoje você ajuda outras mulheres. E hoje eu entendo o porquê eu passei por tudo isso, Para né? conseguir ajudar outras mulheres. Exatamente. E não só porque depois que eu casei de novo, depois de 5 anos, eu falei, nossa, agora sim, né? Passei por um deserto, assim, de 5 anos sozinha. Aprendi o que eu fiz de errado no meu casamento. Eu não posso errar de novo, aquele negócio todo. Aí eu casei. Mas... sabe aquela crise dos 7 anos que o pessoal fala que a gente tem a crise dos 7? Só que eu não tive a crise dos 7 anos. Eu tive 7 anos de crise no meu casamento. Então as pessoas falavam assim, meu Deus, como que você tá conseguindo? Como que você... Eu falava, não sei. Eu falava para Deus muitas vezes, Senhor, não dou conta mais não. Até quando que eu vou sofrer mais? 12 anos de sofrimento? Já sofri demais. Mas o Senhor falava, fica firme. Porque eu tenho um propósito. Olha aí. E hoje eu entendo o propósito, né? Hoje eu ajudo mulheres, hoje eu ajudo famílias, porque família foi instituída por Deus. E o inimigo, ele tá furioso em cima das famílias. E ele quer destruir a todo custo as famílias. Então a gente precisa ficar atento, por isso que eu falo dos jovens, porque eles estão começando a instruir esses jovens já desde o início, porque hoje, brigou, não, vamos separar, então. Não, Hoje tá muito assim, né? Já casa com esse pensamento, não casa, gente. Exatamente. Porque mas enfrentar existe. problema todo mundo vai enfrentar. Do mesmo jeito, a gente enfrenta problema com pai e mãe morando, que te criou. Você mora dentro da mesma casa, imagina aí, né, morar com uma pessoa que teve criação diferente. Não, todo mundo enfrenta. Raíssa, quais são suas maiores preocupações? Você que é mãe de primeira viagem, que tá com o bebê aí. Assim, eu tento não pensar muito no futuro, eu tento pensar mais no presente, tá? Então, minha preocupação hoje com ela, por exemplo, é a alimentação. Estamos na introdução alimentar e ela não queria... No início foi muito complicado. Agora que ela tá entendendo da comida e tal, preocupação muito com proteção. Eu oro por ela todos os dias, mas ainda estou ali exposta na internet, então eu oro por ela todos os dias, proteção, Salmo 91 ali, sabe? Porque eu tenho muita preocupação em relação a isso. Mas eu penso, você falando muito no mundo de hoje, eu penso muito nisso. Eu oro sempre para o Senhor me conduzir, né, para ela ser uma mulher cristã que vai crescer nos caminhos do Senhor, porque não é fácil. Não. A gente pode até conduzir, mas quando for para a escola, né, enfim, tem várias adversidades. Então, hoje em dia, minha maior preocupação é essa. Educação, criar ela dentro de um lar cristão, sabe? Ter tudo isso é Mas muito... você vai plantar a semente. Você plantando a semente, uma hora ela vai germinar, né? Porque muitas vezes... o filho, às vezes, mesmo crescendo dentro da igreja, dentro de um lar cristão, ele pode... Acontece muito. Informação, né, Sair, gente? Hoje em dia, as crianças têm um acesso à informação muito liberada. Muito liberada. Muito. E é tudo muito sutil. Entendeu? Então, se a gente ficar em observação, plantando a semente e orando sempre em vigília, Sim. né? É o que há. Porque se o Senhor não guardar, não então, nós que vamos conseguir fazer então eu alguma oro coisa. muito, assim, essa é a minha maior questão de orar e pedir pro Senhor me conduzir. Até hoje, tá? Ela tem 8 meses, mas eu já leio a Bíblia com ela, tem Bíblia do bebê, eu já oro com ela agora. Eu sempre colocava ela no berço e orava. Agora eu estou orando com ela, sabe? Que eu quero criar esse hábito dela, agradecer pelo dia dela, na hora que ela começar a falar, ela orar. É bonitinho demais. Meu filho, eu tava vendo os videozinhos, às vezes vem aquelas memórias, né? E essa semana apareceu ele orando, ele fechava o olhinho e colocava a mão em cima da gente, assim, na testa da gente, falava, Senhor Jesus, muito obrigada. É bonitinho demais. É a semente que a gente planta, né? Eu tô aham. ali plantando a minha sementinha. Desde pequena, né? Desde pequena. E as preocupações mudam tanto também com o decorrer. Por isso que eu falo, Cada fase fase é é uma uma fase, uma fase.
preocupação diferente. Menina, depois quando começa a estudar, você começa a orar para a escola que você vai colocar. E o primeiro filho na escola, gente, é muito mais difícil para a mãe do que para a criança, sabe? É complicado. E aí depois entra na adolescência, você começa a orar pela adolescência, Sim. a pré-adolescência, que é aquela explosão, né, hormonal. Então a criança tem dia que tá ótima e tem dia que No do dia nada seguinte, e depois começa a sair, a gente vê mais tarde, você fala assim, meu Deus, tem que orar que o mundo tá muito perigoso. Então, cada fase é uma preocupação diferente, né? Por isso que eu tento não pensar tanto no futuro, porque eu já sou uma pessoa Vive ansiosa. cada fase. Então eu tô vivendo hoje, o presente, entendeu? Mas é isso, nossa, eu já oro desde já pro Senhor me conduzir, porque não é fácil, gente. A gente falou muito aqui sobre depressão pós-parto, sobre Deep Blue. Me conta pra mim, o que é a depressão pós-parto? E quais são os sintomas mesmo? Então, a depressão pós-parto, ela vem, como eu já expliquei mais ou menos, o geral ali, né? Essa mãe, às vezes, que não conseguiu ser a filha, não conseguiu aceitar a mãe com os erros dela, porque todos nós somos humanos, todos nós erramos, né? Mas essa mãe, ela não conseguiu aceitar. E aí ela entra num sentimento de, às vezes, eu não quero esse filho, eu não vou dar conta de criar. E ela entra numa depressão. Depressão é o quê? É uma falta. É uma falta. É um vazio interno que ela não consegue suprir. E geralmente depressão é falta de mãe, falta de pai. Mas principalmente falta de mãe. Então é algo que vem lá da infância ou talvez até de gerações passadas. Porque não tem aquelas pessoas que falam assim, não, mas minha mãe também tinha depressão, minha avó também tinha depressão. Então já vem Hereditário. hereditário. Por quê? Porque você tem que aprender a delegar até essas questões emocionais para quem é. Por exemplo, se o problema era da sua avó, da sua mãe, deixa com ela, aceita ela do jeito que ela era. Ela não tinha consciência, né, naquele momento, ou ela fez o que ela podia. Lógico, toda mãe faz o que consegue. Você não vai fazer uma coisa ruim pro seu filho. Não. Você quer algo? Não, você não quer. Você acha que está fazendo o melhor, você está dando o seu melhor. E a gente sabe que a gente dá o nosso melhor melhor. que você pode, né? Mas mesmo assim, cada criança tem uma personalidade, cada criança sente aquilo de uma forma. E por mais maravilhosa que você tenha sido, você pode perguntar para todo filho. Alguma coisa ele teve, alguma falta ele sentiu. Né? Não foi 100%. Então, é aprender a pegar essa questão de aceitar a minha mãe, como ela foi, com os erros dela. Não significa que você concordar com as coisas que ela fez de errado, mas que você pode fazer diferente. Pode vir outra família depois de você, né? Outra história depois de você. Claro, você é uma família. Porque a Bíblia fala, deixa o homem, pai, mãe, se unirá a sua esposa, se tornará uma só carne. Família ali. Primeiro começa com a mulher e o marido, e depois vem os filhos. O resto, gente, às vezes é dolorido para muitas pessoas vocês ouvir isso, mas o resto vira parente. Né? E a questão é que as pessoas querem abraçar os parentes como se fosse família. E aí entra a interferência, entra as dissensões, né? Os julgamentos, as críticas. Por que você tem que fazer isso? Porque você tem que dar chá, porque você tem que dar água, porque você não pode, ou porque você tem que aquilo. Não é assim que funciona no início? Demais! Então, assim, no início, eu passei muito por isso, na primeira filha principalmente. Eu falava, olha, eu vou fazer o que eu acho que deve pra minha filha. Se tá certo ou errado, o problema é meu. O segundo a gente já vem mais carimbada, né? Você já não, fala claro. assim, porque pros pais a gente já tem mais experiência, né? Mas não é assim. Vocês têm um senso materno, né? Um sexto sentido que o Senhor nos dá, um dom que Deus nos dá, de saber o que o seu filho está precisando, né? Então, a gente fica com essa preocupação. Mas eu até, por causa da questão dos problemas, né, que eu tive na terceira gestação, quis me dar depressão pós-parto. Falei, Senhor, eu não posso ter isso. Eu entendo que isso não tá certo. Eu quis esse filho. Eu não foi assim, por acaso, sabe? E eu comecei a orar e buscar ajuda. Porque, na verdade, a depressão, quando você vai se isolando, porque acaba que a mulher, ela vai o quê? Ela vai se isolando. Ela não quer ver ninguém. A tendência é essa, ela ficar dentro do quarto, eu não quero ver ninguém, eu não quero, sabe? Não quero.
você precisa tirar ela desse lugar. Uhum. E só, às vezes, com ajuda profissional. Lógico, oração, sim, sempre, sempre. Mas muitas vezes precisa de um... muitas vezes precisa do terapeuta, precisa de um medicamento. Exatamente. E tem muito tabu com relação à questão do psiquiatra por causa da medicação, né? Principalmente entre os cristãos, gente, infelizmente. Mas precisa, né? Precisa. É uma coisa necessária, é importante. E só o médico vai poder te indicar qual que é o melhor medicamento, né? E indicar também qual o nível de depressão que a mãe tá. Sim, né? Porque tem certos níveis que ela vai precisar de uma ajuda terceirizada, né? Vai ter que delegar, né? Sim, com certeza. E, gente, Raíssa, quais são as lições mais importantes que você aprendeu até agora? Na maternidade, eu acho que o primeiro delas é servir. Você entende realmente o ato de servir, porque você se abdica de você mesmo para um outro ser. Você tem que cuidar, você tem que trocar fralda, dar comida, né? Então, acho assim que o principal hoje é entender o servir, né? Como Jesus veio, né? A gente acaba entendendo muitas coisas que às vezes a gente lê na Bíblia ou vê histórias e a gente só entende depois que é mãe. Depois que entra um bebê, uma pessoa que depende 100% de você ali. Então, assim, pra mim hoje é o principal, é o servir. É você se dedicar a alguém, é você amar uma pessoa, né? Com você tá ali certeza. com sono, querendo dormir, mas você fala, Deus, eu amo muito essa criança, me ajuda. E uma das coisas, tô lendo um livro que chama As Primeiras 4 Estações, é daquela... a autora Fernanda Witwicki, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela. E aí você lê por fases, né? De 0 a 3 meses, e enfim. E aí quando a Helena fez 5 meses, o salto foi o pior salto até então. E o salto foi muito complicado, ela não dormia, sonecas de 20, 15 minutos. E ela muito, assim, foi uma fase muito complicada. E eu tava, assim, enxergando só aquele problema. E aí, no trecho do livro, ela fala assim que ela teve gêmeos. Então, pensa, gêmeos é muito mais complicado. Eu tô ali só com uma e tô reclamando. E aí, ela falando que o Senhor falou muito com ela que ela aproveitava, para ela aproveitar as madrugadas para orar pelos seus filhos. E, nossa, eu lendo aquilo, eu me emocionei, porque eu falei, é isso, eu tô aqui reclamando, mas eu tenho o privilégio que a minha filha acorda pouco e eu vou orar por ela. Vou aproveitar essa madrugada para orar por ela, orar pela nossa família, orar por mim, né? E aí a chave mudou, assim, o meu olhar mudou. Acho que também existem muitas dessa questão, né? De a gente trazer muito para si e a gente acaba enxergando apenas uma linha e sempre vendo só o problema. Quando a gente abre os nossos olhos e enxerga de uma outra forma, fica muito mais leve. A maternidade, ela já é muito... eu não vou dizer pesada, mas ela já traz tem muitas responsabilidades, né? E aí, se você pesar tudo aquilo e você só vê problema e você só vê... acaba que o seu filho acaba sendo um fardo para você. E a criança, ela não é isso. Primeiro que ela não tem culpa, né? De nada. Os filhos são herança. Os filhos são herança, eles são bênçãos do Senhor. Então, vê muito da sua visão também de mãe, de mudar a chave, de mudar a visão. E do seu pensamento, né, positivo na hora. Porque você tava pensando, nossa, tá difícil, tá cansado, tá cansativo, não sei o que. Depois você mudou, falou, espera aí, deixa eu aproveitar pra orar. Então você mudou um pensamento que tava negativo para um pensamento positivo. E ficou muito mais leve. Ela ainda acorda de madrugada pra mamar, mas hoje ela acorda uma vez só. Então eu já aproveito ali, já faço minha oração, já oro por ela, como eu quero que ela seja, né, uma mulher que vai ser bem-sucedida, uma mulher que vai ser diferença no mundo, né? A Bíblia fala que a gente veio para ser sal e luz nessa terra. Então eu quero que a Helena seja diferente, faça diferença na geração dela. Então eu oro muito pela pessoa que ela vai ser quando ela crescer, sabe? É muito legal isso, né? E você, quais são, assim, os maiores desafios como mãe terapeuta? Mãe de 2. Mãe de 2. Eu tenho lá
duas fases totalmente diferentes, né? A minha filha hoje mais velha tem 20 anos e o outro tá entrando na adolescência com 12. Nossa, menina. É uma diferença muito grande. É um já, tipo assim, quase querendo sair de casa, já fazendo faculdade, né? E o outro já São entrando preocupações totalmente opostas. diferentes, É. né? Então, meu filho é aquele muito grudinho. Lembra que você falou da questão da conexão? Aham. Ele não foi amamentado muito tempo, foram só 3 meses. Mas é o mais grudado comigo, é meu chaveirinho, vamos dizer assim, sabe? Ele fica o tempo todo, mãe, te amo, mãe, te amo. Eu falo, aí eu brinquei com ele assim, né? Eu falei, você fica falando eu te amo agora, quero ver na hora que arrumar namorado, você vai continuar falando eu te amo pra mim, viu? Ele, eu vou, mãe, eu vou. Eu falei, tô até vendo. Aí eu fico brincando com ele. Então, assim, tem hora que ele tá naquela fase, igual você falou, ai, briga e tá ruim, e não sei o que. Aí tem hora que ele mesmo fala assim, mãe do céu, o que tá acontecendo comigo? Nem ele se entende. Eles mesmos não entendem. Eles não se entendem, porque às vezes ele tá tão nervoso, às vezes ele começa a chorar. Fala, mãe, o que foi comigo? Eu não sou assim. Eu falei, não, meu filho, fique calmo. Calma, Você vai pode passar. Vai passar. São os hormônios, vai passar, tá tudo bem. Aí eu vou conversar com ele. Então, por eu estar mais presente em casa hoje, eu tenho esse acesso a ele, né? Ela também, às vezes, tem uns desafios com o namorado, faculdade, com trabalho. Então, ela sabe que eu tô ali. Porque nós, como pais, principalmente como mães, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos o porto seguro deles, né? Então, se eles precisarem de alguma coisa, eles têm que saber que eles podem contar com a gente. Com certeza. Então, por exemplo, a gente tem que, né, soltar. Agora você vai viver a sua vida, você tem que aprender a viver a sua vida. E ela eu criei muito na independente. As pessoas falavam, brigavam muito, me julgavam muito porque eu criava ela assim. Mas eu perdi meu pai com 10 anos de idade, gente. Então eu não sabia se eu iria estar ali amanhã. A experiência de vida. Né? De vida. Então, assim, com 3 aninhos, eu chamava ela, vamos aprender a fazer uma madeira. Ensinei a fazer uma madeira, ensinava a fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eu não sabia se eu ia estar viva, né? Então, o meu marido já brigou muito. Não, porque ela é muito independente, não pode ser assim. Aí o outro é totalmente dependente. Então, assim, totalmente ao contrário. O oposto. Mas também tem personalidades, né? São personalidades diferentes. Sim, com os dois, certeza. né? Então, assim, a gente tem que ir ensinando e tem que, né? No caso dela, eu vou deixando e, lógico, todos os filhos... eu sempre ensino, a vida é feita de escolhas. Para todo mundo eu falo isso. Se você escolhe fazer algo bom, você vai colher coisas boas. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se Com você certeza. fizer algo mal também, algo ruim, você vai colher coisa ruim. Então, isentar de sofrer consequências, não. Você vai sofrer as consequências das suas escolhas, sendo elas boas ou ruins. Mas saiba que a mamãe está aqui. Precisar, estou aqui para conversar, para aconselhar, para te apoiar. Mas não isentar de... né, deles isso aí. assumirem. Isso é as importante. responsabilidades. Ela sabe que tem o porto seguro dela ali. Aham. E mãe é Exatamente. porto E seguro. mãe é né, porto gente? seguro. Tem que ser, né? Meninas, foi muito bom ter vocês aqui. Ana Flávia, Eu agradeço Raíssa, muito. foi Obrigada. ótimo. Nosso bate-papo passou rápido e um bate-papo Não muito é? especial, né? Muito Tinha que ter bom uma parte mesmo. 2. Tem muita coisa pra falar de Pode deixar, maternidade. pode deixar. A gente organiza. Mas eu agradeço Obrigada. muito o convite, tá? Muito Também obrigada fiquei mesmo. Foi muito bom. me senti muito honrada. Eu também. Muito obrigada pelo convite. Eu amei estar Foi aqui. ótimo, bom demais te receber aqui de novo, né, Raíssa? Você também já trabalhou aqui Já conosco. trabalhei aqui. Foi meu primeiro emprego. Muito bom. É sempre bom voltar. Obrigada, viu? E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.